Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento aqui os meus colegas dessa mesa, cumprimento os senhores jornalistas pela cobertura deste fato tão triste para o Brasil e para a comunidade que defende as populações indígenas. Este é o momento em que o Ministério Público, juntamente com as instituições do Estado, lograram desvendar um crime num tempo razoável, e eu diria até célere, em razão do diálogo, da integração entre as instituições do Estado. Ministério Público Brasileiro, Federal, Estadual, Polícia Federal, Polícia Civil, Forças Armadas, FUNAI, os próprios indígenas que contribuíram muito com as investigações, fizeram com que chegássemos em tempo, eu diria, rápido, a desvendar o caso, sem prejuízo do aprofundamento das investigações que vão ter seguimento natural e em busca de eventuais mandantes, coautores e partícipes. Não é demais ratificar a nossa solidariedade, tanto à família dos falecidos, como também aos amigos e aos colegas da FUNAI, e a toda a comunidade que sempre contou com o trabalho de ambos. E assim, essa é a nossa solidariedade. Me coloco à disposição de todos também para eventuais perguntas que, porventura, sejam necessárias para o esclarecimento dos fatos para a sociedade. Nós viríamos ao estado do Amazonas, juntamente, iríamos também estender a visita ao estado de Roraima, por conta da nossa reestruturação em todo o território nacional. Lamentavelmente, a tragédia que se abateu sobre as duas vítimas fez com que nós adiantássemos no nosso calendário a visita ao estado do Amazonas e aqui a Tabatinga, visitando a nossa unidade do Ministério Público Federal, contactando o doutor Lima, nosso colega do MP estadual, e o doutor Alberto, que é o Procurador-Geral de Justiça. E assim é que nós aproveitamos não somente para tomar ciência das investigações, tendo em vista que no dia 6 último nós já estávamos monitorando o desaparecimento. No dia 6, às 11 horas, eu estive reunido com a doutora Eliana Torelli, coordenadora da Câmara Indígena e Comunidades Tradicionais. Ao 12h30 já estava reunido com o ministro da Justiça, ministro Anderson, e no mesmo dia já havia conversado com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, general Paulo Sérgio, que mobilizaram todo o efetivo e equipamentos do Exército Brasileiro, das Forças Armadas aqui, sediadas, para contribuir para a elucidação dos crimes. Dessa forma, a nossa presença apenas antecipa uma visita já prevista em calendário, tendo em vista que na nossa reestruturação nós já destinamos, desde o mês de maio último, 30 novos ofícios para a Amazônia. 30 novos ofícios significa mais 30 procuradores da República trabalhando em toda a Amazônia, num contexto de exclusividade, em 10 deles com exclusividade para matéria ambiental e indígena. Dessa forma, a nossa reestruturação institucional ela vem sendo feita com visitas a todos os estados. Nós já visitamos aproximadamente 12 unidades da federação em todo o Brasil, e essa visita, lamentavelmente, veio nessa hora trágica. Mas certamente que o Ministério Público Federal e Estadual estão empenhados em aprofundar as investigações, inclusive para identificar eventuais conexões com organizações criminosas existentes na ocorrência desses crimes sucessivos. Nosso diálogo com o Dr. Lima, aqui presente, promotor natural
aqui de Atalaia do Norte, e também com o Procurador-Geral de Justiça, cuja conversa terá continuidade amanhã em Manaus, passa pela aferição técnica das competências. É prematuro dizer qual dos ramos será o competente, tendo em vista a possibilidade de conexões ainda não devidamente comprovadas. Nós também tomamos conhecimento, através da Univagem e seus representantes, do encaminhamento de ofícios e comunicações feitas não só ao Ministério Público, mas também à Polícia Federal e a outros órgãos. No plano do Ministério Público Federal, eu vou estender aqui ao colega Lima, do MP estadual, foram feitas as comunicações de estilo. Ocorre que nós temos um problema estrutural entre aquilo que é factual e aquilo que é simbólico, jurídico, formal. O tempo da justiça, o tempo do Ministério Público, que é do sistema de justiça, não é o mesmo tempo dos fatos reais. E as medidas foram tomadas, lamentavelmente, sem o tempo oportuno para que essas medidas de cautela e proteção fossem efetivadas. Mas voltamos a Brasília também com o propósito de levar às autoridades competentes propostas de reforçar a segurança, não somente das lideranças da Univagem e dos indígenas da região do Vale do Javari, mas também estabelecer estratégias de inteligência para aumentar o efetivo, não só do Ministério Público, mas de outras instituições que aqui atuam, para que o Estado brasileiro defenda o que é nosso. Eu disse hoje, inclusive, às lideranças da Unijava. Uma certa vez, o brigadeiro Osiris Silva teria pousado aqui num desses rios, da Tríplice Fronteira, e perguntado ao ribeirinho: é aqui que termina o Brasil? E o ribeirinho respondeu: não, é aqui que começa o Brasil. Eu comungo da mesma ideia do brigadeiro Osiris Silva, quando diz que é aqui que começa o Brasil. E aqui nós vamos reforçar a presença do Ministério Público, em nome de quem posso falar como chefe, como presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, que por meu intermédio aqui está representado, e que o Ministério Público brasileiro está ciente dos seus deveres e não fugirá ao seu cumprimento. Nossa gestão é pautada pelo diálogo, pela interação e integração. Antes de qualquer medida judicial contra quem quer que seja, nós nos dirigiremos às autoridades competentes para buscarmos a solução dessas pendências, cujo êxito, em outras tantas hipóteses, já obtivemos. Creio que que temos mais chances de dialogar com a FUNAI e com as demais instituições que estão encarregadas de cuidar dessas populações isoladas, do que começar simplesmente movendo uma ação como no passado ocorria. Uma ação não tem tempo para acabar. O diálogo institucional é feito no âmbito de respeito que a Constituição e as leis asseguram aos órgãos do Estado e seus agentes públicos. Bom, eu posso falar pelo Ministério Público e, no particular, o Ministério Público Federal, desde maio, já conta com a minha portaria, criando 30 novos ofícios na Amazônia. Esses 30 novos ofícios serão providos oportunamente e isso reforçará o trabalho, especialmente aqui em Tabatinga, da colega Natália e da outra colega que aqui atua. Nós estamos empenhados, inclusive de um modo geral, especialmente na Amazônia e nas regiões de fronteira, de criar atrativos para os membros do Ministério Público Federal, para que eles tenham maior incentivo de permanecer, tanto quanto possível, por um tempo razoável, em lugares de difícil acesso e provimento, como Tabatinga, e dentre outras, como Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. São regiões difíceis. O Brasil nós temos 16 mil quilômetros de fronteiras secas. Nós precisamos identificar os polos
em que tenhamos dificuldades para promover atrativos para que os membros da carreira se estimulem a aqui permanecer mais tempo do que normalmente já permanece.